gente, na semana passada a gente falou sobre as motivações, né, que a gente busca. Oi, Túlio. Ah, Fábio está aqui já. Ei. Oi, Denise, boa tarde. Tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à Sérgio, nossa depois live. me manda mensagem. Então, deixa eu só falar uma coisinha. A semana passada a gente fez essa live, né, com o Fábio. O Fábio é especialista em entendimento e relacionamento humano e ele trouxe aqui alguns arquétipos que a gente relacionou então com as viagens, tá? Daí, quem não viu na semana passada não vai ficar perdido. A live está no YouTube já. Tá no meu grupo no Telegram também, quem quiser entrar lá. É só pegar o link na bio aqui do Instagram. E, Fábio, hoje eu vou pedir para ele, então, aí se apresentar de novo. E, Fábio, começar dando um resuminho, né? A Thaís está dizendo que foi sucesso, foi legal, né? Thaís, muito querida, bacana. A gente conversou nos comentários rapidinho ali depois da nossa live na semana passada. Thaís é muito... Seu grupo é muito querido, né? Seu grupo é muito querido, ó. Só galera da boa. E você sabe que a Josemara que está aqui, ela falou que se inspirou naquela live nossa e ela fez agora uma live também super top sobre viagens. Na live dela. Você ficou sabendo? Você conseguiu assistir? Sim, não assisti tudo, mas eu entrei rapidinho lá. Oi. Falhou para mim um pouquinho. Falhou. Não, eu consegui sim. Turismo SA, olá, Dea. Ah, gente, deixa eu contar uma novidade. Do dia 20 ao dia 26 de abril, super novidade, Fábio. Do dia 20 a 26 de abril, eu vou fazer uma semana que eu vou fazer um bate-papo sobre viajar sozinha, com as dúvidas, com um monte de coisa. Ainda não sei exatamente os conteúdos que eu vou perguntar para as meninas o que elas querem. Oi, Aurora. E o Fábio caiu. Vou fazer, então, do dia 20 ao dia 26, depois eu vou mandar para vocês as informações, mas vou fazer uma semana e vai ser de bate-papo, vai ser tipo ao vivo também, não vai ser aqui no Instagram, tá? Vai ser no YouTube, com outra plataforma, porque aqui tá muito instável, mas eu vou avisar vocês, então, quem não tá no meu WhatsApp, pega o link na bio, quem não tá no Telegram, pega o link lá. Thaís, depois eu quero discutir os assuntos com você, para a gente ver o que a gente vai falar. Vamos falar de várias coisas. Já que a gente não pode viajar, vamos falar de viagens. Vamos ver se o Fábio volta. Esse é o problema aqui no Instagram, né, gente? Já estou até acostumada. Vou te chamar, Thaís. Não tenha dúvidas. Nada de Fábio. Vamos embora. A sua voz começou a ficar metálica para mim quando eu falei da Josemara. Você falou alguma coisa que eu não peguei. Não, eu estava falando da novidade. Já dei até a notícia aqui. Conta para mim, porque eu não sei, né? Eu não ouvi. Do dia 20 ao dia 26, eu vou fazer uma semana ao vivo para a gente conversar sobre viajar sozinha, as meninas tirarem dúvidas e tal. Uau! Já que a gente não pode viajar, pelo menos a gente fica juntinha falando do assunto que a gente mais ama, né? Exatamente. Mas você sabia, Denise, que tem uma linha que comprovou que para o cérebro humano não importa se é real ou se é imaginário. Se você mentaliza uma coisa, você praticamente está vivendo aquela coisa. Você sabe disso na PNL, né? Você se associa àquele fato, né? Aquela circunstância. A gente cria, né? Cria a realidade, né? Oi, Nica. Cria a Oi, realidade. Ana. Então para quem não pode viajar aqui, viaja na mente, né? Exatamente. Não, mas dá para pelo menos se preparar. Tem gente que tem dúvida. A gente vai falar sobre isso. Sobre claro. essa preparação, sobre como a gente consegue se organizar melhor. Teve essa questão agora, por exemplo, quem costuma comprar as viagens com intermediárias, né, que não prestam serviço, teve muito problema agora. Oi, Valdirene. E aí a gente vai conversar sobre isso também, as vantagens e desvantagens, enfim, todas essas questões aí que eu acho que
que precisam ser faladas, né? Sim. No futuro agora, porque eu acho que as viagens elas vão mudar um pouquinho também, eu acho. Ah, Mas, faz gente, vamos sentido. ao assunto do dia. Já passou alguns minutinhos aqui. Meu medo é não conseguirmos falar de tudo. Semana passada, então, o Fábio trouxe aí uns arquétipos pra gente, o explorador, né, o homem comum, É o isso. amante, vê se eu tô errado, o sábio, e É você isso. chegou a falar do inocente também. Rapidinho. Foi no final da live já. Foi. Então, oi, Janaína Salete. Então, vamos lá, Fábio, se apresenta aí um pouquinho e se tu consegue dar um resumo para quem não estava, bem resumo para a gente poder conversar das outras coisas. Aí, vamos Tá. O que tu tem para nos contar aí? Então eu vou posicionar do que a gente falou brevemente da semana passada e depois a gente fala então sobre algo mais. Então, a todos aqui que estão presentes, boa tarde. A quem estava na semana passada, bem-vindo novamente, prazer estar com vocês de novo. A quem não me conhece, eu sou Fábio Macedo. Eu falei na semana passada com a Denise sobre qual é a relação que pode existir entre os arquétipos e as buscas nas viagens. Então eu trabalho muito com entendimento humano, relacionamento humano e comunicação. E para mim, trabalhar com comunicação, relacionamento humano, é fundamental que seja uma coisa de dentro para fora, que seja algo original. Então, eu estudo muito ferramentas de autoconhecimento, porque elas embasam justamente a tomada de decisões, o que faz sentido em cada relacionamento, o que faz sentido, por exemplo, na escolha de uma viagem, na escolha de um restaurante, na escolha de um parceiro, no seu dia a dia, na sua proposta de vida. Então a gente fez essa conexão na semana passada, linkando os arquétipos com o que você busca nas viagens, que é o título dessa live de hoje, parte 2, como a Denise fez uma... É uma trilogia, Denise, é isso? Vamos ter que fazer a 3, então, porque a trilogia tem 3. E aí a gente termina todos porque dois vai ficar muito estranho. Então, gente, deixa eu explicar rapidamente para quem nunca ouviu falar, para quem já ouviu falar também, vou repetir. Os arquétipos, eles são, na verdade, construções que um psicanalista muito famoso, chamado Carl Jung, ou simplesmente Jung, existe uma linha muito forte na psicologia, a linha junguiana, que, na verdade, Jung foi um sucessor aí, um discípulo do pai da psicanálise, que foi o Freud, que inclusive está rolando a série aí no Netflix, muita gente está assistindo também, alguns estão detestando, outros estão gostando. Não, ainda não vi. Ela é polêmica, eu assisti alguns capítulos, cada capítulo é sobre das linhas que Freud estudou. Então, desejo, trauma, ele vai em um capítulo para cada linha de estudo do Freud. E o Jung e o Freud trocaram muita carta, na época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram para fazer live, então eles faziam troca de cartas. E, na verdade, o que aconteceu foi que, para Freud, sempre existia um fundo sexual nas questões psicológicas de cada um, sempre era um trauma psicológico ligado à sexualidade, e para Jung tinha a ver com a espiritualidade, para a transcendência. Então, Jung seguiu nessa linha, eles brigaram, eles se separaram naquele momento lá, quando essas disparidades começaram a acontecer. E Jung, nas suas análises, nos seus consultórios, na sua consulta, ele percebeu que, independente da pessoa, onde ela morava, do seu nível financeiro, da história de vida que ela tinha, as pessoas tinham padrões muito repetidos de comportamento. Ele percebeu que esses padrões eram 12. E aí então surgiram os conceitos de arquétipos, que são, para Jung, os padrões mais inconscientes que cada um tem de nós. O padrão mais profundo dentro do inconsciente de cada um de nós. E quando eu falo inconsciente, quero deixar claro aqui, para quem de repente já ouviu esse termo e não entendeu, ou para quem tem uma conotação de repente, vamos dizer assim, possivelmente equivocada dele, estereotipada, inconsciente não quer dizer algo mágico, algo escondido, algo oculto. É algo, sim, que fica no automático do seu cérebro, da sua mente, mas que determina a tomada de decisões que você tem. Então, muitas vezes, informações que você teve na sua vida que te traumatizaram, ou que te alegraram, que te impactaram, ficam nesse reservatório mais escondido que a gente chama de subconsciente. O que é a mente consciente? É a mente que sabe falar o nome da Denise, o nome do Fábio, sabe que agora são 5:05, que a live ia começar 5:05. É a mente óbvia. O inconsciente é a mente não óbvia. É a mente imoral. É a mente que, na verdade, não faz julgamento, que não raciocina, mas que dá a você o direcionamento para aquilo que você gosta e para aquilo que você não gosta. Então, arquétipo, na verdade, os 12 arquétipos de Jung são os 12 padrões de comportamentos inconscientes do ser humano e que, na verdade, determinam a busca
por aquilo que você deseja, por aquilo que você quer. E finalizando essa introdução, Denise, na verdade o arquétipo é aquilo que move cada um de nós para buscar aquilo que nos falta. Então, na verdade, se você parar para se analisar brevemente, parar para refletir, no seu dia a dia você faz algum tipo de movimento que é muito típico. Você sempre está se aproximando de alguma linha muito comum. Pode acreditar que essa linha que você está buscando sempre é aquilo que para você tem mais necessidade. Somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Então, o que a gente chegou a falar na live passada também, que eu acho que pode ser bom pontuar agora, é que a gente pode sim ter mais de um arquétipo atuante na gente, com certeza. Ao longo da nossa vida vai mudando, mas mais importante do que isso, ao longo de um dia, de um mesmo dia, ele pode mudar. Existem momentos onde você, de repente, está querendo se conectar com mais com uma leitura, se aprofundar mais em algum contexto, ler algum texto, assistir uma live, por exemplo, instrutiva como essa, buscar algum vídeo, é o arquétipo do sábio dentro de você. Chegou a outra hora do dia, você de repente está querendo sair, agora não é mais adequado, para fazer uma trilha, para caminhar de repente numa floresta, ficar perto de uma pedra, ficar embaixo de uma árvore, ver a onda do mar bater, é um arquétipo do explorador. Então, ao longo do dia, você pode ter diferentes arquétipos mais ou menos atuantes dentro de você. E aquela pessoa, de repente, passa às vezes o dia inteiro sozinha, pode curtir muito no final do dia, encontrar os amigos num barzinho, sair para um bate-papo, de repente, numa cafeteria. É o arquétipo do pertencimento da pessoa comum, que ela está querendo pertencer a um grupo. Então, ao longo do dia, somos regidos por diferentes comportamentos, que a gente pode chamar aqui dos 12 arquétipos de Jung, que na primeira live a gente linkou com o que você busca em cada tipo de viagem. Eu vi um comentário aqui de quem? Da Fábia, que você falou da live que ela fez com você. Eu assisti. Você mandou, né, a fotinha dela para mim, né? Não, eu fiz com ela, nós vamos fazer amanhã. Amanhã eu e Fábia vamos... Você me mandou a fotinho dela, não foi? Foi, que eu te mandei a foto dela, para ver se era isso. É isso. Então é isso, Fábia, bem-vinda. Já está super propagandeada a sua dupla com a Denise. Então, ó, já estou aqui de carteirinha, já assinando. E aí, então, com essa introdução feita, eu acho que a gente pode falar sobre isso novamente, se for o caso, mas se vocês tiverem entendido, de repente dá só um ok para a gente poder saber, se a gente pode seguir para a próxima etapa. Tá, só vamos pontuar. A gente falou, então, explorador. Eu estou olhando aqui no negócio que eu vi. Explorador é o descobrir, né? É o descobrir, exatamente. É o explorar, é o descobrir coisas novas. Tanto fora quanto dentro. O explorador, ele pode buscar fora, como pode buscar dentro. Buscar fora, uma viagem, uma trilha, Atacama, Santiago de Compostela, Tailândia, Brasil, algum lugar que você queira. E o dentro é o autoconhecimento, é a autorreflexão, é a busca de si mesmo, é se perguntar. O explorador é o viajante para fora ou o viajante para dentro. E muitas vezes os dois. Ele viaja para fora para encontrar o dentro. Esse é o primeiro arquétipo do explorador, que é descobrir algo sobre ele mesmo. Ele viaja porque, no fundo, ele quer encontrar a resposta e dê um significado para ele mesmo. É como se lá tivesse um pote e nesse pote tem uma poção mágica onde ele vai encontrar a verdade que muitas vezes ele tanto busca. Denise colocou bem. É que é descobrir a verdade sobre ele mesmo. A Eleonora até falou aqui sobre a África, né? Que é o berço da Perfeito. Concordo totalmente. A Jucemara lembrando que a gente riu outra vez que ela descobriu que ela é bipolar. Bipolar, ela falou, exato. Eu também sou, acho que eu também sou bipolar. A gente vai ficando mais velha, acho que a gente vai ficando um pouco de tudo, né? Eu sou bipolar também. Eu sou bipolar também. Tá, aí o sábio seria o cara, aquele que vai no museu, o sábio seria o desvendar, a história, aquelas coisas de saber mais os porquês. Eu acho que o explorador, ele tem mais o desvendar. O sábio, ele fica mais no saber. Ele não tem aquela necessidade de explorar, de abrir. Ele quer só saber. Então ele vai procurar ler a data de fundação, por que os padres abriram aquela igreja naquele local, que a inclinação é para lá e não para cá, se tem a ver com vento, se tem a ver com o sol. É aquela pessoa que vai se atentar nas informações, porque ela busca, na verdade, sempre saber mais. Ela busca a sabedoria. Ela não quer explorar tanto quanto o primeiro arquétipo. Ele quer ter informação. Muitas vezes ele acaba explorando para ter informação, mas ele prefere acessar o sábio, Denise. Ele vai se identificar muito no local onde tem uma informação bem informada. Então, ele pode ser aquela pessoa que viaja e vai contratar aquele serviço de áudio,
onde tem todo guiado para ele saber o que está acontecendo ali. Ele vai contratar, às vezes, um guia nativo daquele local para saber as informações precisas. Não vai ser aquela pessoa que qualquer guia serve. Ele vai querer um guia que ele certifique, que sabe o que está falando. É uma pessoa que tem muito apreço pela informação. É o professor, é o cientista, Não, é aquela pessoa que não quer pela metade. Eu lembrei de uma coisa, existem alguns grupos, por exemplo, de professores até de história e etc., que acabam levando grupos para viajar. Eu lembro de uma agência que tinha um professor de história que levava para a Grécia, e aí essas pessoas que se interessam por esse tipo, é um turismo assim, realmente profundo daquela história, não é só aquele guia qualquer, né? Já é um aprofundar da história e de tudo que envolve. O sábio quer passar limpo, ele não quer ter o dissabor de ter ido a uma informação e ela foi uma informação falsa. Então ele sempre quer saber a verdade da verdade da verdade. Muitas vezes ele pode ser até um pouco cri-cri nessa busca da verdade, porque ele vai querer saber a verdade da verdade da verdade. Então se alguém fala para ele assim, eu lembro quando eu fui a Cuiabá, não sei se você já esteve lá, Denise, na capital do Mato Grosso. Acho que não. Eu lembraria. Eu fui uma vez dar uma aula no curso de pós-graduação lá, e aí tem uma rua lá, que é uma rua de restaurantes muito típicos de Cuiabá. E lá é muito comum a costela bovina, né? Uma região próxima ali ao Pantanal, então a produção de carne é muito comum. Eu também sou um viajante solo, tá? Então já agora eu vou me conectar com você aqui também. Viajo solo pra caramba. Eu vou dar aula, daqui a pouco eu tô viajando para algum lugar. Pessoal, você não foi dar aula, sim, mas depois eu fui viajar para algum canto para poder eu sou explorador e sábio muito forte. Então eu vou me catando lá. Que nem a Marília. Que nem Marília, ela botou aqui, a explorador e sábio. É, isso aí, Marília. Nos identificamos. E aí eu tava nessa rua, cheio de restaurantes pitorescos, né? Costela bovina, influência do Pantanal, que tem muito gado. E aí, de repente, eu fiquei sabendo que ali próximo tinha uma praça. E essa praça tem um obelisco. Esse obelisco, ele marca o ponto central da América. Cuiabá tem essa praça, e lá é o ponto equidistante entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. E realmente, se você olha no mapa, se alguém botar aqui no Google, né, no Google Maps, Cuiabá, e você afastar o mapa do Brasil, é impressionante. Você vê realmente que ele está parece no meio do coração, como se o Brasil, né, a América do Sul fosse um coração, Cuiabá está ali no meio. E aí, de repente, eu estando lá em Cuiabá, alguns me falaram, não, Cuiabá se intitula como o centro da América, mas não é verdade. O centro da América é na Chapada. Falei, na Chapada? Sim, Chapada dos Guimarães. Aí eu, bom explorador que sou, daqui a 2 dias fiz o quê? Peguei um carro e fui para Chapada. Cheguei na Chapada e o pessoal, sim, aqui que é o ponto central. Cuiabá falou que são eles, mas não, é a Chapada. Então, o sábio, por exemplo, ia ficar obcecado nessa hora para saber a verdade. Se é a latitude de Cuiabá, naquela tal Praça do Obelisco, ou se é a latitude da Chapada. Eu, que sou mais explorador do que sábio, me confortei sabendo que estava no centro da América, independente se eu estava em Cuiabá ou se eu estava na Chapada. Eu fiquei insatisfeito. Se eu fosse puramente sábio, eu ia ficar louco para saber da onde veio essa informação, quem que disse isso, para descobrir se foi Cuiabá ou se foi a Chapada. Assim como aquela briga eterna que tem lá entre Uruguai e Argentina, de quem que foi que desenvolveu o alfajor e o tango. Foi o Uruguai, a da Argentina adaptou. Foi a Argentina, mas foi o Uruguai. Para o sábio seria uma questão de vida ou morte. Eu preciso descobrir se foi a Argentina ou se foi o Uruguai, se foi a Chapada ou se foi Cuiabá. Olha só, aí a Leonora perguntou se o sábio seria somente o conhecimento mesmo e não o desbravar, né? Sim, o sábio ele foca muito no conhecimento. Muitas vezes ele vai fazer a busca pelo conhecimento aonde? Livro, revista, artigo científico, pesquisas. Essa é a grande diferença, Denise. Acho que agora vai ficar mais claro para todo mundo. O sábio faz as suas pesquisas geralmente no local onde ele está. O explorador vai até o local procurar. Eu acho que essa pode ser uma boa diferença. O sábio se contenta em estar num museu, numa biblioteca e ter informação. O explorador não. Ele precisa ir até a caverna para poder saber a verdade que está lá encruada. O explorador tem que dormir na floresta para poder entender o som dos pássaros. O explorador tem que ir no Pantanal para ver o crocodilo e entender como é que funciona. O sábio não. Ele vai estudar no crocodilo, vai estudar o Pantanal e está satisfeito, entende? A gente pode diferenciar assim.
O sábio satisfaz com a informação, o explorador não. Ele vai precisar ir em local, em loco, para viver a experiência e com os próprios olhos, com os próprios sentidos, o ver, o ouvir e o sentir da PNL, vivenciar o que está acontecendo ali. Acho que agora ficou bem claro para todo mundo, né? Ficou. E aí, agora, o que temos mais de novidade? Vamos lá. A gente também falou semana passada dos mais dois, que são da pessoa comum. Tem mais dois. Tá, tem mais dois. Vamos falar, tem o amante, né? O amante é a pessoa comum. O amante é a pessoa comum e o inocente, tu falou pouco, né? Falei muito rápido. Então, o amante e a pessoa comum são os que falam. Eu falo da pessoa comum primeiro. A pessoa comum é aquela que escolhe o seu dia a dia, escolhe o restaurante que prefere, escolhe as roupas que veste, escolhe o destino das viagens, baseado no que o grupo que ele vive mais recomenda. Ou seja, a família dele, os amigos dele, o colega de trabalho. Não é que o cara comum, que a pessoa comum, não tenha personalidade. Ele tem. Porém, ele é muito influenciado por estar no grupo, por pertencer ao grupo, por acompanhar o grupo. Então, se o grupo propõe, por exemplo, uma viagem para Capitólio, para ele tá bom. Se o grupo propõe uma viagem para Búzios, para ele tá bom. Se o grupo propõe um encontro budista no final de semana, para ele tá bom. Se o grupo propõe uma viagem para Gramado, tá bom. Se propõe para Canela, tá bom também. Se for Bento Gonçalves, tá bom também. Porque para o cara comum, não importa o que ele vai encontrar. Importa ele estar com o grupo. Importa ele para pertencer àquele grupo. É muito comum que o cara comum não goste de viagem solo, porque ele vai estar sozinho e ele prefere estar com o grupo. Se ele viajar solo, ele vai mandar foto pro grupo perguntando: e aí, gente, tô aqui. E o pessoal vai dizer: uau, uau, uau. Isso vai felicitá-lo. Então, o cara comum, a pessoa comum, não é uma pessoa que seja sem personalidade, mas sim é determinado pelo que o grupo dele acha. E o amante, resumindo a última, não sei se as pessoas estão aqui, lembram, né? O amante é aquele indivíduo que busca um dia a dia encantador. Ele busca seduzir. Então ele vai querer comer num restaurante très chique, ele vai querer tomar um sorvete e um café especial, ele vai querer ir para uma pousada agora na viagem boutique, ele vai querer um destino que seja reconhecidamente, arquetipicamente atrativo, romântico, que envolva essa mística. Então ele vai querer, por exemplo, Torre Eiffel, ele vai querer, por exemplo, locais que remetam a uma sofisticação que vai gerar, no fundo, uma sedução em quem está acompanhando ele. Então ele vai querer impressionar a noiva, vai querer impressionar o namorado, vai querer impressionar os amigos que estão acompanhando a viagem, ou a ele mesmo. Então é uma pessoa que gosta de seduzir ou de se seduzir. Então existem conceitos de pousadas, de hotéis, que são no conceito do sedutor, do amante, onde cada pedacinho da pousada compõe uma cena. Então é aquela pousada que vai colocar em cima da cama uma toalha vermelha, a cor do amante é a cor vermelha, ou os tons avermelhados. Vai ter, de repente, uma barrinha de chocolate da Godiva, um pequeno copinho de Häagen-Dazs dentro da geladeira, algum roupão, né, de repente, lá mais de toque aveludado, toque macio, para fazer aquela cena típica do amante. Então vai ter aquele quadro com aquela imagem pela metade, de repente as pernas de alguém, uma mulher bonita, um homem elegante. Agora deixa eu te falar aqui que a Thaís vai concordar comigo e a Aurora, não sei se está aí ainda, a Marília também, elas vão concordar comigo aí. A gente também pode ser um pouco de amante mesmo viajando sozinha, porque a gente faz tudo isso pra gente mesmo. O roupão, o chinelinho, chocolate Godiva, champanhe, clicou, né, Fábia? Vive clicou, é isso aí, clicou, Fábio. Então, isso a gente faz também, tá? É encantar a si mesmo, né? Exatamente. É encantar a si mesmo. Tá vendo assim, ó. Conheço o meu eleitorado, tá vendo? Olha, a Thaís com esse Sharp aí, que tá parecendo uma Sharp, isso é um indício forte da sedutora aí, né? Esse quê de refinamento, de elegância. Tá, acho que a Aurora não tá mais aqui, mas se a Aurora tivesse, a Aurora ia estar aqui também. Também, né? Então, é isso. É, porque a gente, hoje em dia, a gente se agrada tanto quanto. Sim. Engraçado. Ó, na Alemanha. Quem falou da Alemanha aqui? A Thaís. A Thaís. Aham. A Thaís. A Thaís só não fica em hostel, ó, tô entregando ela. A Thaís não gosta de hostel.
Ó, a Marília tá falando, ó, tomar um vinho sozinha no calçadão em Budapeste. Sim, Exatamente. é um quê de sedução, né? São as nuances que estão ali que só quem tem esse arquétipo entende. Para uma pessoa comum, por exemplo, isso não faz nenhum sentido. Qualquer restaurante serve, qualquer bebida serve. O sedutor ele vai querer que alguém, né, esteja naquele ambiente pitoresco, sirva o vinho para ele, tem uma coisa, uma mística, uma magia naquele ambiente ligada a essa sedução para si mesmo. Tá, a Thaís tá morrendo de rir, porque eu tô entregando ela, né? Porque a Thaís, a gente fala, eu falo para ela, Thaís, ó, Fábia, tu também tem uma visão errada de hostel, tá? Tem alguns hostel boutique que são maravilhosos, tá? É verdade, é verdade. Porque a gente tem uma imagem, porque todo mundo fala, ah, se tu quer fazer amizade, tu tem que ficar em hostel. Ajuda, mas isso não garante, né? Quando a gente viaja, não garante. Não garante mesmo. Acho que são outras questões que garante você arrumar ou não companhia. O hostel também tem o quarto privativo, tá? E tem alguns que são tão maravilhosos e tão charmosos quanto um hotel. E a Thaís está dizendo, não, eu não vou convencer essa mulher, não tem jeito, eu não vou convencer essa mulher. Mas tudo bem, não é assunto desta live. Mas Ô, Fábio, então a gente pode dizer que talvez numa viagem a gente consiga ter momentos misturados, então, desses arquétipos. A gente consegue ter e também, ao longo da vida, a gente pode ir mudando também. Sim, pode. O que a gente vai ter um que é mais dominante. Pode. E a gente pode ter alguns outros momentos com características dos outros, na verdade. Pode. Mas alguns conflitam entre si. E aí são menos comuns de acontecerem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, um sedutor, um amante, geralmente não tem características típicas do cara comum. Ou seja, ou o cara vai estar focado no grupo, em fazer o que o grupo quer, ele se apaga pelo grupo, ou ele vai querer seduzir a si mesmo. Então são coisas que não combinam muito. Até porque, como é que você vai para um lugar onde tem sedução, se de repente vários do grupo estão querendo uma coisa mais básica, mais minimalista? Pode não funcionar. Então isso às vezes dá um pouco de conflito, né? Mas pode acontecer sim, ao longo do tempo, de você ter nuances de um e de outro, mas algum sempre é mais predominante que o outro. Tanto com o seu lado luz, quanto o seu lado sombra. Ou seja, os dois têm pontos fortes e têm dificuldades também. Buscam alguma coisa para essa dificuldade. Então, se conversam, mas depende do momento. Tá. E além das características, existe testezinho para a gente fazer e ver mais? Não. Que eu conheça de arquétipo, nunca vi. De arquétipo, eu nunca vi. O que eu já vejo, o que eu sei, é que você pode justamente estudar, né, as características de cada um e se identificando. Mas para arquétipo, teste eu nunca vi. Existe teste de personalidade, teste de perfil comportamental, mas teste para os arquétipos ainda não existe. Tem até um livro que eu posso mostrar depois para vocês sobre arquétipo, mas teste até hoje, que eu saiba, dentro que eu estudei, sim. É muito interessante. Fascinante. Sim, é um mundo fascinante. Eu tenho um curso sobre relacionamento onde eu apresento as ferramentas de arquétipo, para justamente a pessoa possa se identificar ali e saber qual é o ponto forte dela, qual é o ponto frágil dela e da pessoa que ela se relaciona. Que aí vai ficar mais fácil saber o que a pessoa precisa, o que você precisa e como isso pode ser compatível ou não com os gostos, com as características predominantes, com os momentos onde o arquétipo fica mais forte ou menos intenso. Eu acho que é possível, quando você entende um pouco mais sobre cada um, se entender ali, se localizar ali e, consequentemente, saber fazer suas escolhas e também no seu relacionamento interpessoal. A Marília está dizendo aqui, por isso que é bom viajar sozinha, porque aí a gente não entra em choque com o arquétipo de ninguém. Melhor coisa, né, Marília? Vou dizer uma coisa rapidinho sobre mim aqui. Eu sou muito explorador. Eu viajo sozinho tranquilamente. De verdade. Não preciso de ninguém para viajar. Porque eu consigo, como meu explorador, tudo que eu quero lá. Eu me seduzo, eu faço meu movimento de sábio quando eu quero estudar alguma coisa. Então, o explorador, quando ele está muito forte, não conflita com arquétipos de ninguém. Porque quando você está sozinha, você não, as pessoas confundem o fato da gente viajar. Eu falo assim, eu defino viajar sozinha como a gente romper com os nossos laços do dia a dia, tá? Então a gente sai da nossa casa,
A gente sai da nossa casa, a gente vai para um outro ambiente, a gente vai sozinha, tá? O que não quer dizer que quando você chega lá naquele outro lugar, naquele outro destino, longe dos seus laços, da sua casa, etc., você não possa conviver com outras pessoas, né? Tu não vira um ermitão. Não, Pode, não. pode também. Eu já cansei É exatamente de viajar e ficar sem falar com ninguém, porque não tô afim, né? É isso. Não tô afim de falar. Mas você também pode se relacionar, se juntar Sim. com outras pessoas, né? Eu acho que a tônica do explorador, que você acabou de colocar perfeitamente, ele é um ser independente. Ou seja, ele pode estar com pessoas, ele pode querer estar com pessoas, mas ele não depende de pessoas. Ele viaja sozinho, ele escolhe o destino, ele fica no quarto dele, ele come onde ele quer, mas isso não impede ele puxar um bom papo com alguém, em tomar um bom vinho com um companheiro que ele conheceu naquela viagem, em fazer amigos do mundo todo, ou mesmo do Brasil, se ele estiver saindo de lá e encontrar pessoas de outros estados, ou do próprio estado dele, só que ele não depende disso. O arquétipo do amante e do sedutor já é um pouco diferente. Ele já precisa da aprovação dos outros. O explorador não. Ele caminha por ele mesmo. Não precisa, mas ele pode fazer isso se ele quiser. Peraí que tu caiu, agora voltou. Ó, a Eleonora tá falando aqui, ó, o Salvador, que é um outro, deve ser. Peraí. Leva Tá pai, mãe, sogra, papagaia, todos. Pois é, a gente acaba. Quem viaja muito acaba tendo que organizar, às vezes, as viagens da família, né? Sim, sim. E tudo mais, né? O pessoal pergunta. A Marília está dizendo que é aí onde as pessoas não entendem. Alguém tem alguma pergunta mais pro Fábio aí, do que ele falou até agora? Do explorador, do sábio, amante, da pessoa comum. O que vocês se identificaram aí? Fábio, tu acha que tu é o quê, Fábio? Tu não disse, ou eu não vi. A Marília falou que era explorador e sábio. A Marisa foi a única que falou, a Marília foi a única que falou. A Thaisa eu acho que é exploradora também, e amante. Não sei, tô entregando a Thaisa hoje, escolhi ela hoje. A Denise fazendo raio-x. Tem, podemos falar dos outros. Podemos falar dos outros agora. A Fábia falou exploradora. Não se encaixa na pessoa na comum. Pessoa a Fábia comum. Exploradora e amante. E amante. Ah, não, pessoa comum também não dá mais, sabe por quê, Thaís? É que a gente já tá mais velha, daí a gente já se liberou, entendeu? Sim. A Eleonora diz que é explorador, sabe, amante e outros mais. Acho que a gente acaba tendo um pouquinho, todos. Né? Mas alguns são mais predominantes em algumas épocas da vida, com certeza. Então, deu uma travadinha para mim, agora voltou. Deu, agora voltou. Como será... não entendi como será o nosso trabalho. Liberdade é tudo, concordo, Thaís. É o meu valor, assim, mais forte. É o mais importante, assim. E aí eu acho que tem tudo a ver, né, com o explorador, né? Tá livre para buscar coisas novas. Sim. Mas sem hostel, ela falou. Mas sem hostel. O explorador tem um lema, que é não me coloque, né? O explorador tem um lema muito forte, que é não coloque cercas em volta de mim. Ou seja, me deixa livre para fazer o que eu quiser. Não me prenda. E vamos lá, Fábio, me diz alguma outra coisa aí que tu... Posso falar de outros então agora, se vocês quiserem? Sim, de outros arquétipos, vamos? Isso. Então vamos lá falar dos outros. Gente, posso só pedir uma coisa para vocês? Se tiver bom, bota um coraçãozinho, porque eu sou fascinado por coraçãozinho. Me dá uma animada. Pra gente. Aqueles coloridos me motivam. De verdade, me motivam. Eu sou altamente emocional, super associado às emoções, então quando bota coraçãozinho, se tiver boa live, se estiver sendo bom, produtivo, útil. Eu não tô vendo nenhum coração. Agora eu tô vendo. Agora meteu o dedo. Obrigado, gente, obrigado. Isso, agora sim, agora eu vou falar. Quinto arquétipo, vamos lá. Quinto arquétipo. Vamos lá. Gente, o quinto arquétipo é o arquétipo da criança. É o arquétipo infantil. Ou
simplesmente arquétipo do inocente. O arquétipo do inocente, ele está presente naquela pessoa que está se conectando ainda com muita força aos valores da infância, que são ingenuidade, que são a inocência, que são a pureza, que são a confiança extrema. Então o arquétipo inocente é daquela pessoa que crê em tudo, que está sempre de boa, que quer, na verdade, a felicidade. Ela busca, em qualquer circunstância, a alegria, a felicidade, que é o arquétipo típico, inclusive, da propaganda de televisão, da família tomando café da manhã junto, com margarina na mesa, a família feliz. Então o arquétipo inocente, ele sempre vai motivar as pessoas, no caso das viagens, a buscarem destinos seguros, alegres, felizes, ambientes onde ele não tem que se preocupar com nada. Então, enquanto o explorador está querendo se conhecer, está querendo se conectar a si mesmo, o sábio está buscando informação sobre alguma latitude, longitude, saber onde é que é o centro da América. O cara comum está querendo estar no grupo, não importa o destino. E o amante está querendo se conquistar ou seduzir alguém que está com ele ou que está acompanhando ele. O inocente, ele está querendo simplesmente ser feliz. Então ele está querendo ir para um restaurante cheio de gente, onde está todo mundo alegre. Ele quer, por exemplo, viajar para Disney, onde ele vai ter pessoas rindo o tempo todo e felizes. Ele quer destinos e movimentos e circunstâncias alegres. Ele é uma pessoa fáceis. Exatamente. O inocente, ele não quer complicação. Então, um destino que vai ter uma conexão no aeroporto da Etiópia, aí você tem que fazer depois um translado para chegar na Tailândia, aí você vai pegar um tuk-tuk. Não é para o inocente. O inocente quer uma viagem de criança, uma viagem simples, uma viagem tranquila. Então, um destino que não ofereça confusão. Então, esse é o quinto arquétipo, o arquétipo da criança, que são pessoas geralmente leves, são pessoas geralmente que querem sempre estar felizes. Então, são pessoas que não têm muita exigência no seu dia a dia. Então, fáceis de lidar, são pessoas difíceis de lidar, só que são pessoas que vão querer sempre buscar referências infantis. Então, se alguém aqui, por exemplo, se relaciona com algum inocente, e você, por exemplo, é explorador, vai ser difícil convencer essa pessoa a fazer um destino exótico de viagem, porque ele vai querer ser mais conservador para os destinos que são menos complexos. Então ele vai dizer assim, vamos para aquele destino que eu ia quando eu era criança, vamos para aquele destino que a gente sempre foi. Ele vai trazer um quê, Denise? De conservadorismo. O inocente vai querer sempre para os mesmos destinos, para os mesmos lugares, para os mesmos locais, porque não oferece risco. É aquela zona, vamos dizer, a zona de conforto, eu classificaria assim por destinos, por exemplo. Se tu vai para o Atacama, você tem uma preocupação com a altitude, de colocar os passeios em ordem por uma questão da altitude, é difícil de achar um lugar que tenha infraestrutura, tem que ficar perto, tem que achar não sei o que, não sei o que. Se tu vai para Foz do Iguaçu, por exemplo, tem toda a infraestrutura ali, qualquer hotel que tu escolher está tranquilo, tem várias agências, ou a Disney, está tudo pronto, tem milhões de hotéis, milhões de opções. Isso. Os parques, você vai lá, você chega e sai na mesma hora. É uma isso. viagem que eu diria que é fácil e feliz, né? Fácil, exatamente. Exatamente. Poderia ser isso. Exatamente isso. O restaurante, usando agora como metáfora o restaurante, e quem viaja sabe o que eu estou falando agora, um restaurante que está presente no mundo todo e sempre com a cara muito parecida, que é do arquétipo inocente, ele é montado, a estrutura dele de loja, de cardápio, de logotipo, todo é do inocente, é o McDonald's. A pessoa, não importa onde esteja no mundo, ela sempre vai ter o Big Mac. Ela sempre vai ter um hambúrguer que vai ter ketchup, mostarda, picles. Não tem surpresa. Agora, estão até mudando um pouco alguma coisa no McDonald's. Porém, a grande lógica do McDonald's é se manter igual, ou mais ou menos igual, em todo o mundo. Eu já comi, por exemplo, na estação de trem de Frankfurt, Mac Shrimp. Camarão empanado, milanesa. Maravilhoso. Peguei o trem para Berlim, querendo comer mais. O que aconteceu? Não tinha. Não tem. Tive agora na Itália. Lá tem no McDonald's a Chicken Wings. Além do nugget, você pode comer a asinha empanada, frita, deliciosa. Não tem em outros lugares. Ou seja, o McDonald's tem pequenas variações, mas em todas as lojas tem. Sunday, porque é a questão local. Hambúrguer, Big Mac, exatamente. Mas ele sempre tem por quê? Para o inocente sempre se conectar. Para a pessoa que não quer
se arriscar. Não, hoje eu não quero me arriscar comendo na comida tailandesa. Eu não quero me arriscar nesse restaurante aqui na Noruega. Hoje eu quero do básico. O que é o básico? É o McDonald's. Então, por exemplo, uma marca do Inocente, você bem colocou na viagem. Disney, previsível, entra num parque, sai em outro. Foz do Iguaçu é maravilhoso. No dia 1º, ele vai na Binacional, na usina hidrelétrica. No dia 2, vai no Parque das Cataratas do Brasil. No dia 3, atravessa a ponte, Cataratas da Argentina, lá na província de Misiones. Não tem dúvida, tudo ali, ó. Pá. Que é uma coisa mais tranquila, mais fácil até de organizar, né? É o passeio da família, é o passeio típico da família, por exemplo. A Mayra está falando que agora, nesse momento de quarentena, os arquétipos, por exemplo, da pessoa comum, né, do pertencimento, ela fala que deve estar sofrendo, com certeza, né? Posso contar uma coisa para vocês? Eu fico constantemente, né, tentando fazer mapeamento de pessoas. O cara comum, eu conheço pessoas do cara comum, que eles estão sofrendo tanto, que eles estão, inclusive, se encontrando na quarentena. Quem tem o cara comum muito forte está quebrando, não estão indo para a rua fazer festa. Estão se encontrando em família. Não estão suportando o afastamento que o cara comum tem que estar junto. Então estão indo pescar em família, estão fazendo almoço em família. Claro, é um grupo pequeno, mas eles não estão conseguindo se manter afastados. Então o cara comum... Sim, depende de onde também, né? Claro. É insuportável para o cara comum ficar sem o seu grupo. Então, dentro do possível, os caras comuns que eu conheço estão se encontrando. Muitos estão se encontrando nesse momento. A Josemara está falando que a internet dela está ruim. Sim, vai estar salva, não se preocupa. A live vai ficar salva. Posso falar mais um, então? Fábio, a gente tem... Não, ainda a gente ainda tem tempo. Tem 10 minutinhos aí. 10, 12 minutinhos. Tá, então... Eu acho que dá para mais um. Dá para mais um. Dá para mais um. Vou falar agora do arquétipo do mago. O arquétipo do mago, que é o 6º arquétipo, ou do mágico, é daquela pessoa que busca se encantar. Ela não vai querer as informações que o sábio quer. Ela quer chegar no local e ela quer se deslumbrar. Com uma decoração, com uma ponte de uma cidade típica da Europa, com a iluminação de uma igreja de 1400 e não sei quando, com restaurantes, com um tipo de avião que só tinha naquela cidade que ele foi, com um transporte exótico, com um animal andando pela rua. Então, o mágico ou mago é da pessoa que guarda dentro dela uma vontade de se encantar com algo, mas que não tem interesse em ir tão profundo na razão pela qual aquilo acontece. Sabe a criança que quer ver um mágico fazer uma mágica, mas não quer saber exatamente a aurora boreal? Para a Islândia ver a aurora boreal. Por exemplo, o mago, por exemplo, quer ver nevar. Ele tá aquela mística, quero ver a neve. Então a pessoa que, por exemplo, aqui no Brasil, né, chega ali em julho, começa a fazer aquele ao vivo lá, estamos aqui em São Joaquim, hoje tem previsão de neve. Isso conecta com o mago. O cara fica, vai nevar, não vai nevar, vai nevar, não vai nevar, vai nevar, não vai nevar, vai nevar, não vai nevar. Aí o cara reserva aquele super resort lá em Bom Jardim da Serra, reserva em São Joaquim, em Urubici. Ele vai conhecer aquela cachoeira que eu não sei se vocês conhecem que estão aqui. Eu fiz um dia um tour explorador todo na Serra Catarinense. Eu fui em Urupema, que é a cidade que tem o título de mais fria do Brasil. O pórtico dela é essa. Urupema, cidade mais fria do Brasil. E eles têm lá a tal famosa cachoeira que congela, que é aquela que aparece de manhã lá na Serra Catarinense. Hoje, os termômetros em São Joaquim marcaram menos de 0 grau. Em Urupema, a cachoeira congelou. Eu fui lá na tua cachoeira, fui no verão, inclusive, botei a mão nela. É um filetinho de água. É claro que vai congelar no inverno. Só que, para quem é mago, para quem tem o arquétipo do mago muito vivo, o cara não quer saber se a vazão é baixa e se vai congelar. Ele quer acreditar que no inverno aquilo congela. Então, o mago, ele quer se encantar com algo e você não pode acabar com a alegria dele. Então, o mago é aquele que vai querer se encantar. Uau, aqui fazem uma massa artesanal. Aqui é uma cidade onde os tropeiros vinham e faziam o caminho. Então, esse caminho, por exemplo, naquele trajeto, né, entre Diamantina e Paraty, a chamada Estrada Real.
Você tem a Estrada Real hoje em dia, que passa pela rodovia BR-040, que é a rodovia oficial, e tem a Estrada Real, que é o caminho original. O mago, ele fica imaginando, nossa, como é que os escravos transportavam o ouro das Minas Gerais? Como é que os tropeiros vinham nesse mercado com as suas tropas para fazer o escambo das suas mercadorias? O mago, aquela pessoa que fica imaginando como seria, imaginando aquela cena. Ó, eu até fiquei arrepiado, não sei se dá para ver aqui, falando sobre isso. Dá para ver? E arrepiado. Por quê? Porque eu tenho um pouco de arquétipo do mago dentro de mim também, e nada pior para o mago do que você explicar a mágica. Então, muitas vezes, gente, presta atenção nisso, o mago se encanta mais em achar que vai, em ter a vontade de ir, do que de ir. Sabe por quê? Porque quando o mago chega lá, ele vai encontrar a resposta. E muitas vezes ele não quer essa resposta. Ele quer viver nessa magia. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque às vezes para o mago, Denise, pode ser mais interessante uma viagem onde ele passa um pouquinho em cada lugar para ficar com aquela pulguinha de uau, como é bacana Amsterdã durante a noite, como foi bacana jantar lá em Cannes. Só que se ele fica muito tempo ali, ele vai descobrir como é que é a rotina em Amsterdã. Como é que é a rotina em Cannes? Pode ser aquela coisa da expectativa e realidade, né? Porque às vezes a gente, nas viagens, a gente tem muito isso. Tipo, eu vou para Roma ver o Coliseu. Aí tu chega lá, tem uma fila de 4 horas e meia, um calor infernal. Ou eu na Acrópolis, em Atenas. Eu tava querendo, sabe, fugir dali. Eu sempre quis em Atenas, porque eu estudei Atenas e Esparta no colégio. Daí eu cheguei lá e eu queria sumir daquele lugar. De tão calor e tão insuportável. Então, acho que tem um pouco isso. E às vezes, talvez eu consiga ver o mago nessa viagem, assim... Perfeito, perfeito. Mãe, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui, ó. A Thaís disse que se identificou. A Eleonora disse que também gosta desse arquétipo. A Geise perguntou mago. Não entendi, Geisa. Geisa. A Bianca também disse que se identificou com o mago. Que mais? Não quer fazer o rito de passagem. A Bianca, que escreveu aqui, ela é minha seguidora, ela trabalha com assessoria de casamentos e com decoração. O que o casamento é? A festa de casamento? Uma magia. É uma noite com episódios lá de show, decoração, música. Então, quem trabalha nessa área, por exemplo, ela inclusive tem que vender essa magia. Nada pior do que você explicar para a pessoa como funciona. Não explica. Você tem que só dar a entender que vai ser um momento maravilhoso. Agora, os detalhes, a pessoa não vai querer passar. Então, Denise deu um exemplo bom do Coliseu, ou de Acrópole. Você acha que é uma coisa deslumbrante, que você construiu. Quando chega lá, não é verdade. Então, o mago ele pode se frustrar. Não tem uma sombra na Acrópolis. Não tem uma. Tinha uma árvorezinha com 35 mil turistas embaixo dessa árvore. Com calor de 40 graus na minha cabeça. Deixa eu ver. Aí não tem graça. Olá. Cara, Marília tá falando, Fábio, que a live compõe várias sessões de terapia. Ah, que bom. Marília, vou então dar para você um spoiler. Eu vou fazer agora em abril, meio de abril, um curso online e sobre isso, sobre entendimento humano. E se você quiser, inclusive, mais perto, eu posso mandar para você, caso você queira fazer, que eu vou apresentar as ferramentas de autoconhecimento nessa linha, inclusive, dos arquétipos, que cada um tem a sua luz e sua sombra, seu ponto forte e sua dificuldade, seu medo e a sua força. Muito legal. Como é que é? Leana, é isso? Acho que sou um mix de alguns arquétipos, exatamente. Somos todos, né? Cada um predomina em alguma época da nossa vida. E com o seu comportamento. Você profissional pode ter um arquétipo, você pessoalmente pode ter outro, você no relacionamento pode ter outro. Cada um vai ser mais ou menos ativo de acordo com o teu interno, com a tua construção psicológica, lá com o teu inconsciente, que é o que Jung estudou nos arquétipos. Oi, Lala. Etienne, nunca ouvi sobre os arquétipos dessa forma. Exatamente, eu também nunca ouvi, é por isso que eu estudei e estou compartilhando, porque eu acho fascinante e isso não pode ficar preso dentro de mim. Eu preciso compartilhar, porque eu sou comunicador, meu comportamento é de comunicar, eu preciso botar para fora. E a Denise é uma super comunicadora, então permitiu que a gente hoje
Não, mas compartilhar isso com o vocês. que é legal é a gente trazer isso, porque né, nós somos humanos, né? Quando Claro! viajamos, então tem Aham. tudo a ver, né? E aí a gente Uhum. está aqui, o Fábio está ajudando a gente a dar essa interpretação de Isso. acordo, né, com as características, e a gente está tentando trazer esse assunto para dentro das viagens também, que tem tudo a ver. Vocês aí Uhum. que viajam também, vocês estão se reconhecendo nessas características e nas viagens que já fizeram. Eu consigo imaginar isso do mago, né, da aurora boreal, aí você lembra da Islândia, de coisas assim, o explorador, o inocente, que vai querer lugares mais fáceis, né, que é mais dentro da zona de conforto, não dizendo que isso é ruim, mas trazendo são maneiras diferentes de viajar, né? Como a gente já encontra isso. Acho que o Fábio caiu. Voltou. Voltou. O teu. Eu tô sem som, gente. Quem tá sem som? A Geisa tá perguntando sobre. Peraí, eu só preciso saber quem tá sem som, se sou eu ou se é o Fábio. Ah, então tá, eu tô com som. O Fábio já saiu, já voltou. Peraí. Peraí. Já tá voltando. Geisa, eu estava pensando sobre isso hoje. É uma pergunta interessante. Se o que a Geisa, Fábio, fez uma pergunta aqui, se o que a Qual que é? gente vai buscar nas viagens agora Uhum. vai ser diferente. Te- Que buscaremos em viagens no futuro próximo. Qual a sua opinião? O que a gente vai buscar, né? Uhum. Eu já venho buscando coisas diferentes. Eu queria saber qual é a tua opinião, Fábio? A minha opinião é que essas motivações, elas são muito semelhantes, elas não vão variar. Então, o que vai acontecer é que você talvez olhe para o externo, né, para o cenário do mundo, com um novo olhar, mas adaptando as suas motivações. É como se você tivesse o seu interno, os seus arquétipos, e vai olhar esse novo mundo e como você pode encaixar você, como sempre foi, nesse novo mundo. Então, não vejo que você vai mudar as suas motivações, a menos que, isso é muito importante colocar agora. Travou de novo. Voltei. Volta. A menos que, nesse momento de pandemia, por alguma razão, você tenha mudado a sua motivação interior. Se alguma causa te sensibilizou muito, mexeu muito nas suas emoções, você pode evocar um outro arquétipo que até então estava adormecido em você e começar a ter outra busca nas suas viagens. Porém, se suas motivações estiverem as mesmas, você talvez vai buscar novos destinos baseados nesse novo tipo de mundo. Mas as motivações suas, se permanecerem a mesma, não vão fazer com que o seu arquétipo predominante ou os predominantes se modifiquem. A Etienne falou que está sempre fugindo dos lugares mais populares, então talvez né, seja esse arquétipo do explorador. Sim. Nikita, obrigada. Não. Ó, eu posso deixar um spoiler de um próximo encontro. Quem foge de destino popular pode ser explorador, mas pode ser também o fora da lei. O arquétipo rebelde é Olha, aquele que quer gostei contrariar disso. o senso comum. Ele não quer A fazer o que todo mundo Etienne é faz. fora da lei. Fora da lei, arquétipo do cara Fora da do lei. rebelde. Sensações terão um pequeno baque. Geisa e todo mundo, acho que essa pergunta da Geisa me levou até para outro lugar, que eu até conversei hoje com os formagens, que é o seguinte, eu acho que as coisas vão mudar um pouco depois dessa pandemia, não só em relação ao que a gente vai buscar, talvez. Eu entendo que a gente não vai mudar, mas eu acho que a nossa visão da viagem, depois a gente ficar confinada tanto tempo, para quem gosta de viajar, hoje o Vitor, não sei se ele está aqui ainda, ele falou assim, quando tudo isso acabar, vamos tomar um café. E eu falei, cara, quando tudo isso acabar, eu quero pegar um avião. Só que eu não sei aonde que eu vou poder ir depois que tudo acabar. Isso é uma questão também, não é ser mensageiro do apocalipse. Não é ser mensageiro do apocalipse, mas o que aconteceu é muito louco, né? Isso que está acontecendo agora. Sim. Então, como será que vai ser daqui para frente para a gente entrar num outro país?
né? Como que vai ser isso daqui para frente? Como é que vai ser as exigências dos países e tudo mais? Temos 2 minutinhos, Fábio, deixar para você se despedir. Super obrigada, gente. Obrigada por terem vindo aqui antes que quebrem a gente aí aqui. Antes que cortem. Natan, chegou atrasado. Pessoal, fala se gostaram para a gente poder saber. Bota a mãozinha para cima, ou então gostei para a gente saber. Denise, obrigado a você pela oportunidade de compartilhar sobre esse assunto, que para mim, eu usei inicialmente enquanto terapia também. A minha terapia convencional não era suficiente. Eu precisei buscar mais ferramentas para me entender. E hoje eu percebo que elas são úteis tanto para eu me entender no meu dia a dia, como para entender meus relacionamentos, meus comportamentos, minhas manias, meus medos, minhas dificuldades, minhas potencialidades. Então a gente compartilhou aqui no viés das viagens, que é uma coisa que eu também sou apaixonado, por isso que eu entrei junto com você nesse avião, barco, nesse meio de transporte para essa viagem aqui com o seu grupo, com as suas seguidoras, com as meninas, mas são ferramentas poderosas também para autoconhecimento, sobre percepção.